Como fazer a gestão dos fatores de risco psicossociais da NR1? Bom, pessoal, hoje o tema é provocativo, pois eu vou abordar aqui algumas dores entre as partes. Eu estou chamando esse tema de espelho, eu e o outro. É isso aí. Porque na realidade, pessoal, falar sobre fator de riscos psicossociais é uma questão de espelho mesmo. É o jeito que eu estou sendo interpretado a partir da subjetividade do outro e o outro com relação a mim. Então assim, eu consigo me enxergar no comportamento que o outro tem com relação à minha postura, se tratando, por exemplo, de um processo relacional. Pensa lá no empregador-empregado. Então, de acordo com o relacionamento que foi criado entre as partes, assim serão as respostas somáticas, os marcadores somáticos. Então, eu vou hoje falar sobre isso. E com relação a esse aplicativo que foi desenvolvido por nós aqui da Ponto Seguro Gerenciamento de Risco, onde o gestor, líder, vai poder fazer a aplicação do questionário de autoavaliação do seu perfil no espelho eu no outro. É isso aí. Vamos lá então. A gestão dos fatores de risco psicossociais não pode ser tratado como mais um documento para cumprir exigências legais. Não se trata aqui, pessoal, de uma situação mecanicista. Nós estamos falando da mente, da saúde mental, do bem mais precioso, cuidar do cérebro, né? Então ela precisa ser mais uma prática de leitura da realidade. Então nós precisamos usar essa questão para fazer essa leitura, porque hoje muitos empregadores, e isso eu ouço para todo lado, estão dizendo o seguinte: a dor do empregador. As pessoas não querem trabalhar, não assumem responsabilidade, não têm compromisso, estão desmotivadas, entram na empresa e logo querem sair, e saem na verdade, né? Falta reiteradas, absenteísmo, presenteísmo, é aquela pessoa que vai trabalhar, só que a cabeça dele não está ali. Tempo inteiro em celular, tempo inteiro falando em assuntos que não é propositiva a missão, né? Faz apenas o mínimo e quando faz mal feito. Então essa é a fala, essa é a dor. Então tá para todo lado, nós estamos ouvindo isso todos os dias. E de certa forma, isso é verdade, porque é o espelho eu. Então a pessoa está sentindo que ela está contratando pessoas com marcadores que está gerando essas impressões para quem está contratando. E o contratado também está sentindo que a empresa, para ele, não é um bom negócio. Então, mas antes de concluir que o problema está somente nas pessoas, é necessário a gente fazer a seguinte pergunta: o que o ambiente de trabalho, a liderança, a organização do trabalho e a cultura estão produzindo nessas pessoas? Pessoal, essa é a grande questão. Quer acertar com relação ao propósito da sua empresa, acertar na missão? Essas perguntas precisam estar respondidas. Então essa é a provocação central do nosso método. Nós criamos um método com relação a identificar, analisar, fazer o diagnóstico para depois tomar decisões sobre treinar, o que, como, tal. Entendeu por quê? Não adianta reclamar sem diagnosticar. É necessário realizar um diagnóstico. É necessário, porque se reclamasse e adiantasse, nós estaríamos hoje com um monte de problemas resolvidos, só que não. Então, reclamar da equipe sem compreender o que está acontecendo é como olhar para um painel cheio de luzes acesas e dizer que o problema é a luz. Então, você tem um painel lá te dando um monte de vermelho, alerta, a máquina está dando os alertas de problemas de aquecimento, de travamento de eixo, e aí o problema é a luz. Então, não vai lá na raiz do problema, porque está vendo só o que? Aquilo que está visível, sensível. E a dor, na verdade, está abaixo da barreira. Dentro, tem que abrir a tampa. Então, o ser humano tem a sua barreira. Abaixo da pele, temos as nossas dores, subjetividades. A gente precisa aprofundar dentro do mecanismo que motiva o ser humano. Então, a desmotivação, a resistência, o silêncio, a baixa iniciativa, o conflito e a falta de compromisso são sinais, pessoal. São sinais de alerta. Quem não sabe ler vai achar que o problema é simplesmente esses sinais. Mas quem sabe, abre a tampa, entra na raiz da causa e atua. Sinais de que uma pessoa pode apresentar com relação a essas questões acima? De falhas na comunicação. Então, está desmotivado, está resistência, o silêncio baixa. Por quê? A falha na comunicação é muito grande. E eu tenho visto isso demais nas minhas análises dos fatores de risco psicossociais. As falhas de comunicação não tem processo e passa a comunicar de qualquer maneira. Passa a comunicar de forma desorganizada. Trazer atividades, mais serviços para as pessoas que já estão engajadas em processo, entendeu? Setor elétrico, como por exemplo, tem, no estado de Goiás, passado serviços demasiadamente para pessoas muito competentes, entendeu? E assim, o que está acontecendo aí? A pessoa é competente, ela tem condição de fazer o serviço, porém, analise o seguinte: ele já tem uma quantidade de trabalho
E aí passa mais trabalho para ele porque ele é competente. O que está acontecendo aí? Por que as outras pessoas não pegam o trabalho? Analisa isso, pessoal. Então essa falha de comunicação, ela acontece. Por que essa pessoa pega mais trabalho? Porque ela tem um silêncio ali. Ela fica com medo de falar com relação que ela já tem um trabalho. Ela pega mais. Então o silêncio que está acontecendo ali é um dos sinais que essa pessoa demonstra e acaba assumindo um monte de compromisso, criando com isso esgotamento mental, porque nós temos um limite na nossa memória de trabalho para assumir responsabilidade, e aí essa pessoa passa a sofrer adoecimento no trabalho. Outro sinal importante é baixa confiança. Então a pessoa não confia no líder dele. Por quê? Porque pede algo que daqui a pouco está mudando, ou promete algo que não vai cumprir. Cria expectativa, frustra a pessoa que está dependendo de uma resposta em favor daquilo que foi motivado. A ausência de reconhecimento, pessoal, isso é fato. E a pessoa ela até pega um pouco mais de serviço, tal, ela se empenha, se engaja, está na missão, porém não tem reconhecimento. Eu trabalhei em diversas empresas e trabalho ainda. E no setor de engenharia, setor de obras, principalmente, setor elétrico, eu vejo assim, um esvaziamento de consideração, sabe? Uma ausência absurda com relação a esse tema de reconhecimento. É só questão de feedback mesmo, sabe? É com relação ao feedback positivo, tá? Porque o negativo acontece toda hora. A gente vê muito a pessoa sendo taxada quando comete falhas. Mas quando acerta, não existe um reconhecimento nenhum. Como é que a pessoa vai saber se ela está indo para o caminho certo? Então o setor de obras da engenharia, ele é revestido desse comportamento e virou padrão, pessoal. As pessoas são judiadas mesmo. E elas não sabem se estão no caminho certo. E isso continua, é uma prática validada e ninguém nem quer mais, inclusive, ser reconhecido porque vai considerar que aquilo não é verdadeiro. Meta mal explicada, isso acontece muito, tem um setor específico com relação a isso, então não tem explicação com relação à questão da meta. Se coloca as pessoas para cumprir meta, mas não tem uma explicação, propósito daquela meta, qual que é a missão? Cobrança sem sentido, pessoa sendo cobrada simplesmente por ela existir dentro daquele cargo, daquele setor. E rapaz, isso acontece absurdamente. Eu já tive exposto a uma situação em que um diretor, o dono da empresa, por conta de uma paralisação de equipes de linha viva em virtude de greve, você me lembra bem o fato, ele chegou em mim e despejou todo o ódio, toda a fúria, toda a angústia dele, como se eu fosse o culpado daquela equipe estar paralisada. Eu tive que criar um cenário rápido ali, pessoal, na verdade. Por quê? Eu não conseguiria lidar com aquela situação dele sobre mim. Ele também não era aberto para questão de ouvir. Que ele estava, de fato, sofrendo por não ter capacidade de interpretar os fatos externos, o ambiente que trouxe aquela dor a ele. Ele queria achar alguém que ia ser culpado, e no caso foi eu. Mas eu consegui transformar aquilo numa oportunidade, que eu precisava gerar uns treinamentos, e aí então mobilizei todas aquelas equipes, levei para o auditório, desenvolvi os treinamentos, mas com aquela sensação que eu não esqueço nunca mais. Que culpa tem eu? Pessoal, isso é fato. Então assim, cobrança sem sentido. Eu transformei aquilo numa oportunidade, mas se eu não tivesse essa essas informações que eu precisava desenvolver, esse treinamento, as atualizações, NR10, por exemplo, é uma equipe de linha viva, os POP para desenvolver e tal. Se eu não tivesse isso, como é que seria? Eu teria enfrentado toda aquela pressão absurda, sem sentido nenhum, porque eu não fui culpado, eu não controlo fatores externos com relação a sindicato, a greve, a governo. Sabe? Se a gente pensar em SWOT, forças, fraqueza, oportunidade e ameaça, eu vou me colocar ali como que, poxa, eu tenho as minhas forças tudo certinho. E por que eu estou sendo ameaçado? Qual que é a minha fraqueza aqui? Nenhuma, não tinha fraqueza com relação àquilo. Não fui eu que provoquei nada daquilo. Mas transformei aquilo numa estratégia, um planejamento estratégico para lidar com aquela pressão dele e tal, até ele conseguir se resolver. Então, liderança baseada apenas no poder. Isso no mesmo local, isso que eu vi diversas vezes. Esse mesmo dono da empresa é uma empresa com mais de 1000 funcionários, pessoal. A rotatividade lá é absurda também. E aí, ele liderava nós, trazendo um jornal que sabe Deus onde que ele arrumou aquele jornal, o tempo inteiro na reunião, mostrando para nós que existia uma crise absurda. E a fala dele com relação a nós era que a ração era pouca, mas a gente não ia ficar sem ração. Ou seja, eu vou mandar a gente embora, mas você está preservado. Continua desse jeito. Eu não posso te dar aumento. Entendeu? Então assim, é um poder, mas exercendo um poder, exercendo uma ameaça, exercendo uma manutenção de coação o tempo inteiro, entendeu? A liderança baseada nisso, que é o poder. Então você fica aí com esse salário, tipo assim, porque se aumenta o seu salário, você está correndo o risco de ser mandado embora, porque você ultrapassou minhas metas, meus objetivos, sabe? Tipo assim, quantas vezes eu passei por isso? E outras falas absurdas. Então vamos lá, injustiça percebida. Pessoal, isso aqui, meu Deus do céu, quantas vezes
o funcionário é injustiçado com relação às partilhas básicas, sabe? Tipo, horário de almoço, estou em processo que tem times inteiros de administração que eles não podem ter paralisações para o almoço, ele tem que atender o time da produção. Por exemplo, a tratativa de vale transporte, tratativa de acerto de viagem e tantas outras coisas. Isso é uma injustiça, pessoal, absurda. Como que uma liderança cria um cenário desse sobre poucas pessoas, baseado em qual discurso, né? Então, isso, os dores são percebidas aí. Medo de errar. Pessoal, medo de errar, meu Deus do céu, como isso é tremendo com relação a alguns processos. A gente vê pessoas silenciadas, baixa iniciativa exatamente aí. Por quê? Treinamento muito ruim. E por que a pessoa tem medo de errar? Porque ela não foi treinada, ela não aprendeu, não tem memórias de longo prazo para ser recuperada na memória de trabalho e usada nas memórias motoras, de procedimento procedural. Então a pessoa tem medo de errar mesmo, claro que tem. Por quê? Porque o processo é crítico e se errar, já sabe qual que vai ser a culpa. Que errar com relação à culpabilidade é quando é dentro de uma comunidade em que eu pertenço, que eu tenho uma identidade forte naquela comunidade. Então eu tenho medo de errar porque aquilo vai me trazer uma culpa muito grande, sabe? É a mesma coisa de errar dentro da igreja, vou ser chamado de pecador, porque errar ali dentro da igreja não é uma culpa, é pecado. Na empresa é culpa, e o sentimento de culpa traz uma dor absurda. Então como que o cérebro se preserva em termos de atitude? O medo de erro, se autocontrola. Falta de pertencimento. Isso aqui, pessoal, está em muitos processos. A pessoa não se vê dentro de um processo porque não existiu e não existe, desde o processo de contratação, uma gestão de integração. É só integrar. É aqui que eu estou batendo forte com relação à questão de implantação da NR1. A gente precisa integrar, é como um processo de nascimento de uma criança. Antes de nascer, a gente já cria uma infraestrutura com pais. O berço, né? Toda a infraestrutura daquele berço, o móvel para brinquedo, né, o colchãozinho, tudo, o quarto, toda aquela estrutura para quê? Integrar a nova pessoa que vai residir naquela família, trazer ali uma condição para que ele possa se desenvolver, porque o cérebro, ele busca adaptação no ambiente que foi criado para ele. Integrar isso é criar uma condição ambiental satisfatória para que o novo participante, o novo integrante daquela equipe, ele possa se desenvolver e sentir que ele pertence àquele time, que ele faz parte, a identidade dele é forte. Sobrecarga, isso aqui nós estamos falando mental, física, pessoal. Sobrecarga, ela é absurda, isso gera sinais mesmo, as luzes acendem fortissimamente nesse aspecto. A ausência de autonomia, meu Deus do céu, aqui é absurdamente marcante dentro de muitas empresas, muitos times. A pessoa, ela até tem cargo, mas autonomia é zero, não tem autonomia para nada. Então, assim, com relação à própria profissão, um operador na máquina, ele não tem autonomia, não tem capacidade de ter autonomia de tomar uma decisão ali, falar, conversar sobre o problema da máquina, sobre algumas questões, tem que trabalhar de pé. Eu prestei um serviço agora de NR12 com uma empresa, em que o empregado é obrigado a ficar 12 horas de pé, igual cavalo, vaca, boi, pelo amor de Deus, é sério mesmo. A máquina trabalha automático, por que o trabalhador tem que ficar de pé? Não faz sentido. Sabe? Mas não, é porque a liderança, a alta direção, ele não aceita que um trabalhador sente. Absurdo. Então, assim, são sinais, né? Então, da cultura que pune, mas não desenvolve, isso é forte também, então, assim, existe demais. A cultura é punitiva. O setor elétrico é cheio dela, né? O setor de distribuição pune o tempo inteiro. No estado de Goiás tem um elemento, não vou falar o nome dele aqui, mas ele é da área de segurança do trabalho, desfaz demais o eletricista. Na época da AN, por exemplo, eu tive diversos trabalhadores, assim, com muito sofrimento, muito mesmo. Por quê? Por conta da punição, inclusive nessa personagem. É um indivíduo só, mas a cultura vem de onde? Vem da organização, ela aceita um algoz ali na frente da linha de produção que humilha, pedia para os eletricistas levantar a pata para ver o solado da bota. Não era o pé não, pessoal, era a pata, levanta a pata, tipo assim, entendeu? E humilhação, desfazendo de pai e de família, que está sob pressão ali no método ao contato, com linha viva e tal, passando por essas pressões. Então a cultura de punição é real numa organização dessa. Mas desenvolvimento, pessoal, zero, porque isso, a humilhação causa o quê? Ela causa uma sensação do cortisol, ou seja, estresse, hormônio do estresse, neuroadrenalina, adrenalina lá em cima, não tem capacidade de refletir, de aprender, porque em fortes emoções não existe aprendizado, existe raiva, ira, ódio, existe essas coisas. Então, pessoal, o primeiro passo, de fato, é fazer o diagnóstico, entendeu? Então, nós estamos aqui para oferecer essa ferramenta poderosa que nós desenvolvemos. Por quê? Porque não adianta treinar apenas para cumprir requisito legal. Você hoje, que é gestor de saúde e segurança do trabalho, ou mesmo empresário, e até mesmo autônomo, que hoje está querendo só o certificado, ele pode ser Ctrl+C, Ctrl+V, falsificado, de qualquer maneira,
você inclusive não para nem o time para aprender. Observe, as melhores culturas mundiais, como lá na Ásia, né? Vamos falar do Japão, por exemplo, os trabalhadores eles recebem, em termos de treinamento anual, e vou falar em mais ou menos a média, está acima de 6 horas de treinamento por dia, entendeu? Então ele tem muito treinamento, eles treinam muito com relação ao processo dele. Então é possível fazer treinamento todo dia? Sim, todo dia eu posso treinar. Treinar mente, treinar hábito, treinar memórias, treinar capacidade, estamos criando hábitos angulares. Então assim, hoje no Brasil, para pegar em ter uma cultura de treinamento, nós estamos, sei lá, não me lembro do indicador, mas não chega nem uma unidade, nós somos muito baixos. E um treinamento sem propósito. Então treinamento obrigatório é importante, é muito importante. Ele é obrigatório, por quê? Porque existe o fator de risco ali, existe a exposição, existe uma série de pessoas, um contingente exposto àquele tema, por exemplo, da NR10, choque elétrico, tanto na baixa como na média, na alta. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal, o treinamento sem o diagnóstico vira presença em lista. Então, para treinar, não é questão de ser obrigatório, precisa fazer um diagnóstico. Por quê? Porque às vezes se eu só pego o conteúdo e não aplico, porque hoje a NR1 ela traz essa necessidade de ter um olhar primeiramente para o GRO, ou seja, levantamento da exposição de fato de cada pessoa, daquele time, daquele grupo similar à exposição. Qual é a exposição a fator de risco? Treina dentro do fator de risco. Ou treinar um assunto que não faz sentido, perder tempo. Ah, a pessoa vai aprender, tá, vai aprender, mas para quê? Então hoje o treinamento ele tem que ser através do diagnóstico e ver questões relacionadas ao espelho dessa pessoa com relação à organização, entender como que ele sente a organização para que ele possa aprender para a aplicação. Então a empresa cumpre carga horária quando vai gerar treinamento, gera certificado, arquiva a evidência e acredita que resolveu o problema. Quando não se tem propósito, vai acontecer isso aí, ó. Tá? E muitas das vezes não tem nada disso, nem de carga horária, o negócio é falsificado mesmo, infelizmente é uma realidade do nosso país. Só que na prática, muitas vezes, pessoal, o que acontece? Vou falar do líder, o líder continua comunicando mal, não teve diagnóstico, não teve um diagnóstico para contratar o treinamento, então não fez o diagnóstico de necessidade do time relacionado a liderança, por exemplo. E se tivesse um diagnóstico, podia pegar esse problema. O líder ele não comunica com o propósito, ele não sabe comunicar. Então vamos pautar o nosso treinamento agora, mas com relação à questão da liderança participativa. Entendeu? A gente precisa desse líder com capacidade de comunicação. A equipe continua calada. Então assim, acabou o treinamento, uma equipe não mudou nada. Passou um conteúdo totalmente pro forma. A equipe não aprendeu, ela não fala, não comunica. Por quê? Porque não teve efeito, não teve transformação. Pessoal, o treinamento ele precisa mudar o estado mental, o estado de consciência, é estado mental, a consciência. E nós pensar sobre a mudança de estado, a pessoa não pode tomar banho no dia seguinte, depois do treinamento, e ser o mesmo homem. Ele tem que ser um homem diferente, ele tem que ser outra pessoa, ele tem que ser um ser transformado dentro do seu potencial e dentro do que ele vai precisar atender às necessidades da organização. Os conflitos continuam escondidos, então é isso, o treinamento não teve diagnóstico, não conseguiu identificar essas fontes que já existiam, então aquele hábito que ele já é muito estruturado, muito forte ali, vai continuar lá escondidinho, entendeu? É o mal escondido no submundo, no esconderijo, na escuridão de uma organização. A cobrança continua gerando medo, olha, a produção continua pressionada, a cultura continua recompensando comportamento inadequado, o trabalhador continua sem se sentir ouvido, o gestor continua sem saber onde precisa melhorar. Olha como que a falta de diagnóstico pode jogar o dinheiro, o recurso, entre eles o principal, o tempo, fora, na lata do lixo. Então, pessoal, a pergunta direta que nós precisamos fazer, se o treinamento está desenvolvendo comportamento ou apenas cumprindo formalidade. Então, você que contrata, você que seleciona empresas para fazer formação do seu time, você precisa necessariamente, tem que ter um propósito. E nós criamos então o aplicativo Espelho, o eu no outro. Ele tem um propósito de criar um caminho, uma estrada para trazer a sua organização a um nível de clareza. Então ele começa no diagnóstico, o diagnóstico lá do processo, lá no setor, processo, do seu time, entendeu? Conhecendo as etapas, objetivo e meta da organização, entendeu? Depois que a gente enxerga isso, a gente mede o líder, mede os liderados, aí a gente tem condição de falar, o treinamento é esse treinamento é propositivo, ele vai mudar. Porque formar líder sem saber onde estão suas fragilidades é como aplicar remédio sem entender o sintoma, entendeu? É querer resolver problemas crônicos com soluções muito simples, tá? Triviais. Então não adianta, pessoal, a gente hoje, como muitos estão fazendo, vamos continuar reclamando mesmo,
das empresas, dos trabalhadores que não quer trabalhar, e que não tem responsabilidade, e que não se compromete. Por quê? Porque hoje, olha o comportamento do empresário. Está aceitando hoje a contabilidade, as clínicas de saúde e segurança do trabalho e até o SESMIT. Muitos estão fazendo o quê? Mandando questionário pelo WhatsApp, entendeu? Para guardar a resposta lá no Forms, lá no Drive da empresa. Isso aqui está acontecendo à torta direita, é normal, tá aí. Ainda não temos, porque nós assumimos a abrangência, o Ministério do Trabalho autuando com relação a isso, mas isso vai dar pano para manga. E não está transformando nada. Ou seja, não compreenderam o que é gestão da NR1. Então não adianta pegar e jogar esses dados no form, porque hoje muitas empresas fazendo isso, ela vai lá, manda o link, coleta a resposta, guarda dados, gera gráfico, indicador, né? Tá tudo bem aqui. E para aí. Mas dado parado mudou a cultura? Não muda a cultura. Porque a cultura ela vem lá da alta direção. Questionário sem método vira arquivo. Isso é fato. Não tem método nenhum, não tem metodologia, não tem regra, não tem escala. Form sem interpretação, ou seja, sem avaliação, foi só questionário. Vai virar depósito de respostas. Quantos casos a gente vê acontecendo? Indicador sem plano de ação vira enfeite de reunião. Toda vez bate na mesma conversa lá, mas não tem plano nenhum. Sempre volta a mesma pauta, mas ninguém faz nada. É só para se encontrar, marcar uma reunião para marcar outra reunião. Por isso, a provocação não basta perguntar, pessoal, é preciso saber o que fazer com as respostas. A gente tem que saber. E a nossa entrega através do nosso aplicativo, Espelho ou Eu, é organizar a escuta em uma jornada. Então nós vamos organizar a escuta numa jornada de um time. Então nós vamos escutar o time, diagnosticar essas informações, interpretar. Então o aplicativo vai dar essa capacidade através da automação, fazer todo um cálculo da interpretação das respostas, identificar as prioridades das respostas, cruzamento de dados em que vai demonstrar onde que está a minha fragilidade aqui e reconhecer qual treinamento que vai melhor atender aquela dor, aquela necessidade e desenvolver o líder. A gente precisa desenvolver o líder primeiro, entendeu? Ou o conjunto e reavaliar e melhorar. Então PDCA na fase do treinamento. Então esse é o ponto forte do nosso aplicativo. O objetivo não é coletar opinião, não precisamos disso. Para que mais opinião? Todo tem uma. É transformar a percepção em desenvolvimento. Então eu vou falar na próxima edição sobre esse aplicativo, sobre o propósito dele, né? Se ver nos marcadores somáticos do outro, por exemplo. O que é marcador somático? É uma teoria do Damasio, né? Que ele traz sobre a questão das respostas das pessoas com relação ao ambiente. Então aqui nós temos a alma do nosso aplicativo, do nome, espelho eu no outro, é isso. Como que o outro está me vendo, como que eu estou vendo o outro em mim. Então essa questão do meu marcador somático, eu me irrito quando eu vejo a pessoa, eu sinto tristeza quando eu ouço alguma coisa, eu sinto angustiado diante de alguns tipos de comportamento. Isso nós vamos tratar na próxima edição a respeito da apresentação do nosso aplicativo Espelho eu. Valeu, pessoal!